Quantos aqui desejam o poder de Deus em sua vida? Minha segunda pergunta nessa tarde, quase noite, é: para quê? Para que você quer o poder de Deus na sua vida? É muito comum as crianças desejarem ou até fingirem alguma habilidade sobrenatural. Uns adorariam voar. Outros, se pudessem escolher, teriam o poder de se teletransportar de um canto para outro. Talvez alguns escolhessem uma super força, uma hipervelocidade. O Arthur falou isso essa semana lá em casa. Eu queria ter uma hipervelocidade. E tantas outras qualidades poderosas que permeiam o imaginário das nossas crianças. E a gente entende perfeitamente, principalmente pelo universo cinematográfico, pelas histórias em quadrinhos, pelos desenhos animados, que eles estão habituados a lidar com isso e ficam imaginando como seriam se eles fossem superpoderosos. Mas eu acho que seria um engano a gente atribuir esse desejo de superpoderes apenas para as crianças, como se fosse um sonho, um desejo infantil. E também acho que seria um outro erro se nós entendêssemos que esse desejo, por ser super poderoso, fosse algo do nosso tempo. A Bíblia traz alguns exemplos e algumas histórias de pessoas que almejavam, que desejavam ter uma condição diferenciada, uma super habilidade, alguma coisa que o tornasse mais poderoso. E hoje nós vamos estudar um caso muito emblemático de um homem que queria ser poderoso. Vou convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler de 9 até o 25. Atos 8, do versículo 9 até o versículo 25. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo só uma breve lembrança que em outubro do ano passado eu tive a oportunidade de trazer a palavra aqui no culto e eu trouxe uma palavra nos primeiros 8 versículos do livro, do capítulo 8 do livro de Atos. Está no YouTube da CBP Sede, se você quiser depois procurar lá para ver. O título da mensagem era a notícia que o mundo precisa ouvir. E daqui a pouco eu vou fazer um resumo dessa primeira, só para contextualizar. E na ocasião eu falei assim, a minha vontade era expor todo o capítulo 8 do livro de Atos. Mas como ia ficar muito puxado, eu fiz aquela primeira e falei, um dia eu volto na série. E resolvi voltar no episódio 2. Quem sabe vai renovar para uma terceira temporada, porque ainda vai faltar o final do texto, tá? Mas por enquanto estamos aí na parte 2 do capítulo 8 de Atos. Todo mundo achou? Podemos ler então? Atos 8, de 9 em diante, diz assim. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder,
para aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O início do livro de Atos mostra que as coisas iam muito bem para a igreja em Jerusalém, até que o inimigo se levantou. E a partir da morte de Estevão, que está registrada no capítulo 6 do livro de Atos, teve início uma grande perseguição contra a igreja. Atos 8:1 dá o tom exatamente do que estava acontecendo naquele momento. Vejam bem o que está em Atos 8:1. Saulo consentia na sua morte, está falando de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, teve início, a partir da morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E é curioso a gente observar que Deus permite dias tenebrosos para a igreja. A oposição fortalece o povo do Senhor, e muitas vezes a oposição, as dificuldades, os dias maus, servem para alinhar a nossa vida à vontade de Deus, para que a gente fuja do comodismo, para que a gente fuja da tendência de achar, como aconteceu lá no Monte da Transfiguração, que vamos armar a nossa tenda e ficar aqui para sempre. Os momentos difíceis mexem com a gente, incomodam, nos levam à ação, nos levam a caminhar, nos levam a avançar, muitas vezes. O versículo 4 mostra que, como cantamos aí às vezes, a perseguição não parou a igreja. O Espírito Santo é a presença do próprio Deus na vida do discípulo, e ele sopra onde quer. Ele leva os seus filhos, os seus discípulos aonde ele deseja. E é dessa forma que é a atuação do Espírito Santo de Deus. A igreja estava bem em Jerusalém, de repente começa uma perseguição, muitos crentes são obrigados a fugir, e nessa fuga eles vão parar na Judéia e em Samaria. Um personagem que até então não era de destaque na igreja, ele não era um dos 12 apóstolos, ele não era gabaritado para pregar o evangelho, ele não era mestre ou doutor em teologia, não tinha participado de todas as EBMs dos jovens da igreja. Um cara chamado Filipe, que tinha sido escolhido para ser um dos 7 diáconos daquela igreja, de repente assume um papel de protagonista na história. Os diáconos foi uma função estabelecida na igreja para servir à mesa das viúvas. Estava tendo briga na igreja, escolheram 7 homens para servir à mesa das viúvas. Era uma espécie de serviço social dentro da comunidade. E dentre esses 7 escolhidos estava Filipe. Quando a igreja começou a viver as suas primeiras crises, ele era um dos caras que estava lá. Atos 6:3 fala quais eram os critérios para um cara ser escolhido diácono. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, 3 coisas no mínimo você pode atestar que Filipe tinha. Era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E esse cara é um dos que tem que fugir de Jerusalém. E ele vai para onde? Samaria. Volta algumas páginas da sua Bíblia até Atos 1:8.
você vai lembrar de Jesus falando o que está descrito nessa passagem aos seus discípulos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora volta para 8.1, inverte. A gente estava no 1.8, volta para o 8.1. Como é que termina? Os crentes foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Lucas está mostrando que os desígnios de Deus para a igreja estavam se cumprindo. Ainda que a vida estivesse ótima naquele começo em Jerusalém, o plano do Senhor, na agenda de Deus, Samaria já estava anotada. E é por isso que ele, então, usa uma situação de perseguição para que o evangelho chegue aos lugares onde ele havia estabelecido, onde ele já havia ordenado os discípulos. Por meio da perseguição, o evangelho passa pela Judéia e chega a Samaria. E por que então Samaria era tão improvável de receber o evangelho até então? Porque para os judeus, aquela gente era detestável, era desprezível. Era formada por um povo, uma reprovável mistura de povos, que acrescentaram ritos, cultos, ídolos no decorrer da história. Havia uma rivalidade de mais de 10 séculos entre judeus e samaritanos. E eu fico louco quando vejo, às vezes, na internet, alguém falando assim, era mais ou menos como Brasil e Argentina. Gente, Brasil e Argentina é uma rivalidade do Galvão Bueno. É uma rivalidade de seleção. A rivalidade entre judeus e samaritanos era uma coisa muito mais profunda, porque envolvia a cultura, envolvia o culto, envolvia a fé deles, envolvia um ranço de 10 séculos sobre uma barreira que foi estabelecida e que até então não havia sido quebrada, não havia sido rompida. E é para lá que Filipe, guiado pelo Espírito Santo, vai. Como que ele vai? O texto, eu falei da outra vez, mostra tudo no gerúndio. Filipe indo, pregando, evangelizando. O gerúndio, embora não muito apropriado, muito elogiado aí na nossa língua portuguesa, o gerúndio indica uma constante ação. E era assim que a igreja agia naquela época. Indo, pregando, evangelizando, tudo que eles faziam, todas as ações da vida deles, eram voltadas para aquilo que o Senhor estabelecera. E Filipe, indo, pregando e evangelizando, chega entre os samaritanos. Os samaritanos não precisavam sair de Samaria para conhecer a igreja. Assim como aqui na nossa cidade, o seu vizinho não precisa sair de casa para conhecer a igreja, porque ele conhece você. Para pensar no impacto que isso tem. As pessoas não precisam vir até aqui para ouvir o que o pastor está falando, para conhecerem. E eu não estou dizendo que é ruim trazer alguém, pode trazer, pelo contrário, traz. Quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de desfrutar desse privilégio de estar em comunhão com o povo de Deus, melhor. Mas o que eu estou querendo dizer é, as pessoas não precisam sair de Samaria para serem alcançadas para a igreja. A igreja precisa chegar a Samaria. E é o que acontece nesse texto. Filipe, movido, guiado pelo Espírito Santo, chega até Samaria e leva uma mensagem de esperança, leva uma mensagem de boas novas. O que se vê em Samaria são sinais, milagres, curas, libertação. Muitos samaritanos creram, e o versículo 8 do capítulo 8 diz: houve grande alegria naquela cidade. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Que naquele cenário de pregação do evangelho em Samaria, com a obra do Senhor acontecendo de uma maneira extraordinária em Samaria, Lucas chama a atenção da gente para um cara, Simão, o mago. No meio da grande alegria que acometeu os samaritanos, Simão, o mago,
é colocado como uma espécie de, sei lá, é um dos personagens talvez mais controversos, mais estranhos da Bíblia, do livro de Atos pelo menos. Era um cara que, como diz o versículo 9, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. E com isso, ele impressionava todo o povo de Samaria. A impressão que o texto dá é que quando Filipe chegou lá, o bambambam da história em Samaria era Simão o Mago. Era o cara que fazia os milagres e o povo seguia e falava assim, esse cara é diferenciado. E eu não estou exagerando com isso. Embora Lucas não detalhe muito a vida de Simão, Justino, mártir, que é considerado um dos pais da igreja, que era de Samaria, provavelmente teve contato direto com a atuação, os resultados da atuação de Simão. Ele dizia que Simão era nascido na vila de Gita e que ele iludia as pessoas e se aproveitava das reações para anunciar uma lenda a seu respeito, acerca de si mesmo, de que ele era uma emanação divina, ou, como diz o próprio texto, no versículo 10, que ele era o poder de Deus, chamado o grande poder. O que ele dizia? Eu tenho os poderes de Deus. Lembra do He-Man? Era quase isso que o cara gritava. Pelos poderes de Deus eu tenho a força. Era quase isso que Simão fazia. Eu sei, para a gente, cristãos do século 21, parece até, é meio ridículo até a gente lidar com esse tipo de afirmação. Nós já conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho, já ouvimos falar de Jesus, podemos confrontar esse tipo de declaração facilmente, podemos refutar, argumentar, é muito fácil. Mas no contexto daquela época, a atuação de Simão era destacada. Tanto que, nos 3 primeiros séculos da igreja, nos 300 primeiros anos da Era Comum, grandes líderes precisaram lidar com os ensinamentos de Simão. Ele foi o precursor de uma seita gnóstica e vários pais da igreja, como Justino Mártir, olha os caras que citam, quantos que nas suas literaturas citam Simão o Mago, para você ver como não era um Zé Mané qualquer. Justino Mártir, Irineu de Leão, Epifânio e Hipólito. Pelo menos 4 dos pais da igreja citam nominalmente que os ensinos de Simão o Mago causaram um estrago naqueles dias. Segundo a história, e aí já não está no texto bíblico, mas em alguns desses livros dos pais da igreja, dessa literatura, Simão o Mago foi casado com Helena, que era uma ex-prostituta cultual, que também passou a ser apresentada como uma emanação do poder divino. Era mais ou menos assim, ele representava o conjunto das divindades gregas masculinas e ela, abaixo dele, porque o cara desse não vai dividir o primeiro lugar com ninguém, né? E ela, Helena, as divindades femininas. E então funcionavam como uma espécie de avatar dos deuses, tá? Eles concentravam nele, por isso ele era o grande poder. E de todos esses pais da igreja que citam Simão, a menção mais interessante que tem é a de Hipólito, porque ele relata o fim de Simão. Ele diz que Simão pediu para ser enterrado vivo e que ele prometia que iria reaparecer depois de 3 dias. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí você abre aspas, porque é exatamente dessa forma que Hipólito coloca, mas ele não conseguiu. Ele não era o Cristo. Então era com esse cara que a igreja estava lidando ali em seus primórdios em Samaria. Eu sei, já pulei para a morte de Simão, mas é só para você ver que no fim ele se dá mal. Quem vai contra o evangelho vai mal, tá? Agora a gente vai voltar então para o texto que a gente estava lendo, para entender um pouco mais sobre essa figura tão controversa e tão estranha aos nossos olhos e ouvidos.
a pergunta que pode surgir é: como é que um pensamento, um cara com ideias, com ensinamentos tão estranhos, poderia ganhar espaço e chegar na mente dos samaritanos? Os samaritanos tinham acesso ao Pentateuco, eles criam nas leis de Moisés, eles criam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Como é que eles não confrontavam aquilo? Como é que eles, de alguma forma, olhavam para Simão e viam ali que aquele realmente era o grande poder de Deus? Bom, embora o conceito, as coisas que Simão falassem fossem essencialmente coisas pagãs, a gente não pode se esquecer que os samaritanos tinham uma expectativa messiânica. Eles, de alguma forma, acreditavam, não conheciam ainda o Evangelho de Jesus, e de alguma forma eles acreditavam que um dia Deus iria intervir na história e mandar uma figura para eles que faria a diferença. O cara que seria o enviado de Deus. Muito provavelmente, então, alguns dos samaritanos talvez preenchessem em Simão, o mago, essa expectativa messiânica. Eles achavam que talvez o cara fosse o redentor que eles tanto esperavam. Além do mais, desde que os medo-persas dominaram o mundo, a quantidade de magos e feiticeiros naquela região cresceu muito, porque era um costume comum entre os persas. E ganhou muita força essa coisa de magia, de ocultismo, a partir do momento que os gregos ganharam. Porque, como você já deve ter ouvido, a quantidade de deuses que os gregos adoravam, o panteão dos deuses, o deus disso, o deus daquilo, e é aí que, de repente, Simão, o mago, pega e fala assim: eu sou todos esses em um só. Era mais ou menos isso que ele fazia. Ele absorvia poderes dessas divindades e dizia que ele era, sim, o grande poder de Deus. Então não é difícil de imaginar que os samaritanos estivessem confusos, talvez acreditando em alguém que não era digno de crédito nenhum. Isso significa que o contexto dos samaritanos era perfeito para charlatões. Quem está esperando qualquer um serve. Quem deposita sua fé em qualquer coisa basta. E é por isso que nós não depositamos a nossa fé em qualquer um e nem em qualquer coisa. Porque nós conhecemos aquele que é o único Deus, único caminho, verdade e vida. É nele que nós cremos. Por isso, os ensinamentos de Simão podem parecer absurdos, mas a reação dos samaritanos era de aclamação. O povo aceitava o seu discurso. Versículo 10 diz: ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Todos, do mais rico ao mais pobre, do maior ao menor, Samaria aclamava aquele cara como o grande poder de Deus. Por quê? Porque no versículo 11, Lucas detalha por que aquele povo estava acreditando tanto. Porque eles estavam iludidos com a sua mágica. E aí já fica um alerta para nós, como igreja. Quantas ilusões esse mundo nos oferece e em quantas delas nós embarcamos? Quantas ilusões nos tiram o foco daquilo que é concreto, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que sustenta a nossa fé. E nós andamos por aí, iludidos, perdidos, confiando naquilo que não deveríamos confiar, confiando nas promessas de quem não deveríamos crer, confiando nas distrações que o diabo sutilmente põe diante de nós e nos tiram do propósito, do foco da nossa vida. A ilusão é um perigo no meio da igreja. A ilusão é um perigo para o povo de Deus. E o texto aqui deixa claro que o diabo é bom de truques. Ele é bom de iludir. Ele é bom de enganar. Ele é bom de trazer confusão na nossa mente. E a forma que nós temos de combater essas ilusões é estando alicerçados na palavra de Deus. E é muito interessante o contraste que o texto dá
a partir do momento em que Filipe chega na história. Ao invés de desejar a glória para si, Filipe chega anunciando aquele que é digno de toda a glória. Enquanto Simão desejava ser o cara conhecido como a fonte de poder, Filipe chega e fala assim: eu conheço o cara que é poderoso, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o mal. E apresentava aos samaritanos essa mensagem de boas novas. Enquanto Simão era conhecido por iludir, como diz o texto, o versículo que Filipe entra fala que ele pregava. Ele não iludia ninguém. Ele apresentava o Cristo em quem ele cria. Num mundo de ilusões, a solução é a verdade. A solução é o Evangelho. A solução é aquilo que não pode ser contestado. Ainda que os truques por aí sejam extremamente habilidosos, nós somos detentores da palavra da verdade. Por isso, a nossa vida deve contrastar com a vida de Simões. A nossa vida tem que ser mais próxima de Filipe. De modo que, quando Filipe chegou a Samaria, pregou o Evangelho, isso mexeu com os samaritanos de uma forma jamais vista. Os primeiros versículos mostram Filipe operando sinais e maravilhas. Mas ao contrário de Simão, os sinais e maravilhas que Filipe operava tinham um propósito, que era apontar para aquele que é a fonte de todo o poder. E isso vale para as nossas vidas hoje. Quando a gente fala, quando a gente pede, quando a gente ora por sinais, maravilhas, milagres, isso não pode servir para satisfazer o nosso ego, para cumprir aquilo que está no nosso coração. Quando isso acontece, é para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Senão de nada vale. A atuação de Filipe não era ser considerado o grandioso poder acima de Simão. Ele não estava em busca de status, não estava em busca de títulos. Ele estava pregando o verdadeiro evangelho. E o resultado disso é, muitos homens, está no texto, muitos homens e mulheres creram e foram batizados. O curioso disso é observar que Simão estava entre eles. E tem muitos comentaristas que debatem a conversão de Simão, se foi real, se não foi, se ele abandonou a fé, ou se ele nunca se converteu, se ele só estava enganando. Gente, eu olho aqui o texto de Lucas e Lucas não me parece muito preocupado em responder essa pergunta. Então eu também não estou preocupado em responder essa pergunta. Você fica aí com as suas impressões, leia, ore, releia, e se isso significar alguma coisa para você, converse com outras pessoas. Mas eu acho que não é esse o foco que o texto está apresentando. Se Simão se converteu de verdade ou não. O fato é, aquela mensagem que impactou os samaritanos, de alguma forma, mexeu com Simão. Seja ele desejando ser poderoso igual Filipe, seja ele realmente sendo tocado e falando, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi. Eu não sei o que aconteceu, mas de alguma forma aquela mensagem mexeu com Simão a ponto dele crer, ser batizado e começar a caminhar com Filipe, andar junto de Filipe, vendo assim, o que esse cara tem de diferente? Como é que ele passa e opera milagres no nome de Jesus e faz tudo acontecer de uma forma tão impressionante? Eu gosto do palpite de Werner de Boer, que diz, temos a impressão de que Simão apenas se curva ao Evangelho por ser algo mais poderoso ainda. Ele encontrou algo que era muito maior do que ele. E eu não sei se ele se converteu ou não, mas aquilo mexeu com ele de alguma forma. E aí a gente dá uma pausa na vida de Simão, porque, de repente, na igreja de Jerusalém, toca a musiquinha do Plantão da Globo. E de repente começam a anunciar. E em Samaria o evangelho está sendo pregado e as pessoas estão se convertendo. E aquela mensagem dá uma sacudida na igreja de Jerusalém. Em Samaria? Está acontecendo alguma coisa diferente em Samaria?
A Bíblia não relata como é que foi que essa notícia chegou até Samaria, se os apóstolos foram pegos de surpresa, se eles ficaram desconfiados, falaram assim, será que é Samaria mesmo? Se Filipe mandou um recado e falou assim, manda os caras dar um pulinho aqui, que o negócio aqui está muito estranho, está muito louco, vem aqui ver o que está acontecendo. A gente não sabe como é que essa notícia chegou até Jerusalém, mas que gerou algum tipo de reboliço naquela igreja, gerou, a ponto da igreja decidir enviar 2 fiscais, brincadeira, não era fiscal, tá? Mas enviar 2 pessoas para verem o que estava acontecendo em Samaria. E para vocês terem a dimensão de como essa mensagem causou algum tipo de estranheza em Jerusalém, quem que eles escolhem? Ninguém mais, ninguém menos do que Pedro e João. Fala sério, eles consideraram o que estava acontecendo no mínimo impactante. E falaram, vamos mandar então Pedro e João. E cá entre nós, que escolhas curiosas que aquela igreja fez. Eu quero começar falando de Pedro, rapidinho. Mateus 16, 19, diz o seguinte, Jesus falando para Pedro, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Essa promessa de Jesus para Pedro aconteceu logo depois que ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, nesse contexto que nós estamos, fica ainda mais evidente saber ao que Jesus estava falando. Pedro não tinha uma condição especial, ele não tinha um superpoder, ele não ocupava uma posição papal, mas ele recebeu a promessa de que a mensagem que ele carregava, de que Cristo é o Filho do Deus vivo, seria capaz de abrir as portas dos céus para aqueles que a recebessem. Por isso que no livro de Atos, logo no comecinho, capítulo 2, depois do evento de Pentecostes, Pedro se levanta e faz aquela pregação, onde 3.000 homens, fora as mulheres e crianças, se convertem. A porta do reino dos céus estava aberta aos judeus. Por isso que Pedro é chamado em Samaria para ver o que estava acontecendo com os samaritanos. E ele estende as mãos, ora por aqueles samaritanos, e a porta do reino dos céus estava aberta para os samaritanos. Por isso que Pedro é enviado por Deus à casa de Cornélio, no capítulo 10. E ele ora por Cornélio e seus visitantes, naquela que nós podemos dizer que foi a primeira célula. E o Espírito Santo de Deus desce sobre aquelas pessoas. E a porta do reino dos céus é aberta aos gentios. Isso coloca Pedro numa condição especial? Claro que não. A pregação do Evangelho é a chave do reino dos céus. Pedro foi o instrumento de Deus para que essa boa notícia se espalhasse. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Ele é a reconciliação entre a humanidade e o Criador. Quem crê nessa verdade se converte dos seus maus caminhos, vê as portas dos reinos do céu se escancarando. Não importa se é judeu, samaritano ou gentil, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso significa que o ministério que Jesus fala ali para Pedro foi estendido depois para os demais apóstolos, que foi estendido para os discípulos, para a igreja de Jerusalém, e que esse ministério hoje está com a gente. Levar a mensagem que abre a porta do reino dos céus. Nós carregamos a mensagem capaz de ligar pessoas à eternidade. Não está no nosso poder. Está no poder libertador de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O outro nome destacado para ir a Samaria também é muito interessante. João, o discípulo amado. E, embora o texto não traga uma fala sequer de João,
ele deixa muito claro que tudo que Pedro está falando nessa passagem, João está em concordância. Tanto que no final, quando Simão reage e pede para orar, ele fala assim, para que o que vocês falaram não aconteça comigo. Então, a gente pode ter certeza de que João estava concordando com toda a atuação de Pedro. Ele falou alguma coisa, o texto não relata, mas a gente sabe que ele estava lá em concordância. E por isso que é muito significativo a gente lembrar que João, o filho do trovão, estava sendo testemunha dessa experiência de conversão em massa em Samaria. Sabe por quê? Lucas 9, 51 a 56 diz o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, presta atenção agora, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Olha aí, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Então Jesus pediu para alguns mensageiros irem à frente, prepararem a passagem deles por um povoado samaritano. Eles chegaram lá, não foram recebidos. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o espírito do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Não é significativo que João seja o outro? O cara que queria destruir os samaritanos com fogo dos céus, de repente percebe que aqueles samaritanos estavam recebendo era outro tipo de fogo. A chama do Espírito ardendo no peito deles. Ele é levado até lá para fazer essa oração. O fogo do céu que João desejava não caiu. E graças a Deus por isso. Porque muitas vezes nós queremos que caia fogo do céu sobre os samaritanos da nossa vida. Mas será que o Senhor não tem outra coisa preparada para esses samaritanos que cruzam o nosso caminho? Será que o desejo do Pai não é que a nossa vida marque de outra forma em vez de fulminá-los? Não é que outra chama comece a arder nos corações daqueles que fazem parte da nossa vida e que tantas vezes são indigestos, são difíceis de lidar? Eu fico imaginando depois na volta, quando Pedro e João voltavam, que é impossível que João não tenha se lembrado dessa passagem. Ah, gente, desculpa. E ele estava tão animadinho que o versículo 25 fala que ele e Pedro começaram a entrar em muitas aldeias dos samaritanos. Ele que de repente queria destruir, fala assim, acho que eu tenho fazer um meia-culpa aqui, ficar entrando em tudo que é lugar e levando essa mensagem. E esses foram os caras, então, que receberam a incumbência da igreja de Jerusalém para irem até Samaria. E aí a gente volta ao versículo 15. Na chegada de Pedro e João a Samaria, que é marcada por uma situação inusitada. Os samaritanos já haviam crido, sido batizados, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E esse delay entre a conversão e o recebimento do Espírito é alvo de muitas teses, especulações, discussões teológicas, e sinceramente não é o meu objetivo focar aqui nessa discussão nessa noite. Tem muita coerência que eu vejo na interpretação de que essa é uma situação atípica na Bíblia. Se você vai contrastar com outros momentos aí do Novo Testamento, você vai ver que não era tão comum isso acontecer. E isso apenas confirma que o Espírito Santo é como o vento. Ele age como quer e da forma que quer. E nesse caso em especial, que às vezes a gente perde de uma forma muito fácil pelas discussões mais teológicas, a gente não pode perder de vista um detalhe. O que estava acontecendo ali naquele momento era um processo de restauração. Estava em curso o fim de uma cisma que há muito tempo separava judeus e samaritanos.
John Stott, D.A. Carson, são algumas das pessoas que entendem dessa forma o momento do que estava ocorrendo ali na chegada de Pedro e João a Samaria. Era uma demonstração clara da parte de Deus que o evangelho era para os samaritanos também. Era uma demonstração clara do Espírito Santo de Deus de que a mensagem deveria alcançar aquele povo também. Que os judeus não eram mais os detentores exclusivos das boas novas de salvação. A própria visita de Pedro e João aponta isso. Eles vão lá para ver, é isso mesmo que está acontecendo? O Espírito Santo que desceu sobre nós, lá em Pentecostes, e está aqui mesmo. Então eles oram e recebem o Espírito Santo e eles falam assim, verdadeiramente, o Espírito que nós vimos aqui é o mesmo que nós temos lá. E isso nos traz uma lição muito importante, de que o Espírito que habita na igreja é o mesmo Espírito. Nós temos um Espírito apenas. É o Espírito Santo de Deus. Isso nos torna um. Isso nos torna corpo. Isso nos torna família. Nós somos ligados pelo mesmo Espírito que ligava judeus e samaritanos. Nós somos ligados pelo mesmo Espírito que desceu depois sobre os gentios. É o Espírito Santo de Deus que age em nós, que se movimenta aqui no meio do povo de Deus. E eu tenho certeza de que isso não é algo místico, não é um poder ilusório. É a presença do próprio Deus na sua igreja. E Ele está aqui nessa noite. Ele está entre nós. Ocorre que, quando o Espírito Santo de Deus entra na vida de alguém, relacionamentos são restaurados. Não importa se a gente está falando de 10 séculos de briga, de oposição, de ódio, de raiva. Não importa há quanto tempo seus relacionamentos estão rompidos. Não importa há quantos anos você não se dá com alguém da sua casa. Esse mesmo Espírito capaz de unir judeus e samaritanos é o Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que restaura relacionamentos, que derruba as barreiras que nos separam e que nos faz um só povo. E aí nós chegamos então na queda de Simão. Qual foi o grande erro de Simão nesse rolo todo? A verdade é que à medida que esse Espírito, que é santo, age no meio do povo, muita podridão vem à tona. E nesse caso específico, a podridão do coração de Simão é escancarada. É importante a gente destacar desde já que o poder de Deus não estava no erguer das mãos dos apóstolos. O poder de Deus estava do alto e veio até nós pelo Espírito Santo. Mas não foi essa a interpretação de Simão. Quando ele viu a experiência dos samaritanos com Pedro e João, aquilo foi tão impactante que mexeu com a cabeça daquele homem. A.F. Walls diz o seguinte, que Simão ficou obcecado com o poder dos apóstolos e que, de certa forma, ele estava considerando Pedro e João como super magos. Se ele era um mago, veio alguém que é acima. Presta atenção na linha do tempo dele. Eu sou o poderoso. Vem Felipe que faz coisas que eu não consigo fazer. De repente vem outros caras que soltam uma Hadouken e a pessoa está cheia de Deus. Na cabeça deles, super magos, caras super poderosos. Se ele já estava abraçando o ensino de Filipe, quando ele vê Pedro e João agindo, ele literalmente fala, vou fechar negócio. Mais do que isso eu não vou ver. Eu vou fechar negócio com esses caras. Eles são capazes de estender as mãos e delegar poder a outras pessoas. A sintonia que esses caras têm com a divindade, com Deus, é algo que eu nunca vi. E olha que eu digo que eu sou o próprio poder de Deus.
Simão não tem dúvida, eu quero ter acesso a esse poder. E é aí que a gente entra na pergunta que é o tema dessa mensagem. Poder para quê? O anseio de Simão pelo poder tinha uma única motivação. Era uma motivação egoísta. Aquele cara só pensava nele. Ele reconheceu estar diante do maior poder do mundo, mas seu coração estava corrompido porque ele queria esse poder para ele. Ele queria encaixotar o poder de Deus na própria vida. O ocultismo, a busca pelo conhecimento do futuro, superstições, misticismo, desejo por experiências sobrenaturais fora dos padrões da palavra, tantas práticas devem ser abolidas da nossa vida. E é por isso que talvez você fale assim, Simão, esse exemplo é muito exagerado, não tem nada a ver com a gente. É quase aquele exemplo, sabe, que às vezes as comédias usam, um cara que é quase uma charge do que a gente não deve ser. Eu sei que eu não posso ir atrás de ocultismo, de misticismo, que a minha fé não pode ser mística. Não faz sentido para a igreja hoje do século 21. E isso é engano de Satanás. Por quê? Quantos de nós ainda hoje demonstramos ter uma visão de um Deus poderoso porque desejamos que esse Deus poderoso nos sirva? Quantas vezes nós queremos direcionar o poder de Deus ao nosso próprio bel prazer? Quantas vezes o nosso coração também está movido pelo egoísmo, pela vaidade, pela soberba? Nós queremos encaixotar Deus e falar assim, Deus, bom dia, me abençoa em tudo que eu vier a fazer nesse dia. Sendo que a nossa oração precisa ser, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Se o Espírito Santo é o vento que sopra onde quer e como quer, como é que nós queremos dizer o que Deus deve fazer? Como é que nós queremos direcionar aquilo que é lícito, é legal e é válido o Senhor fazer? Ou nós cremos que Ele é o Senhor da nossa vida, ou nós estamos mais para Simão do que para Filipe. Por isso que muitas vezes nós carregamos uma visão mística do Evangelho, distorcendo verdades, transformando a palavra de Deus em amuleto espiritual. Nós queremos oração dos pastores porque eles são mais poderosos. Nós pensamos que vir aos cultos uma vez por semana nos garante privilégios. Ai, Deus faz isso comigo, e olha que eu vou para a igreja todo domingo. Nós subvertemos o poder de Deus, querendo usá-lo para conquistas pessoais. Não, peraí, eu não estou recomendando que você olhe para igrejas e pastores reconhecidamente hereges. Talvez você já tenha lembrado de alguns que pregam heresias nesse sentido. Eu estou recomendando que a gente olhe para o nosso coração. Por que eu quero tanto o poder de Deus? É para fazer a vontade dele nesse mundo ou é para fazer a minha própria vontade? Talvez a gente fique furioso, escandalizado, quando a gente vê essa proposta de Simão para os apóstolos, quando ele chega e fala assim, quanto que eu pago para ter esse poder? Mas a verdade é que muitas vezes nós damos o dízimo, nós ofertamos e ficamos esperando assim, Deus vai me abençoar, porque eu sou fiel. Nós fazemos as coisas e barganhamos com Deus também. Quantas vezes na hora do aperto a gente fala assim, Senhor, se você me livrar dessa, eu nunca mais faço tal coisa. Está barganhando com Deus, meu irmão? Está negociando? Deus não está sentado num balcão esperando as melhores ofertas e as melhores propostas. Simão não clamou pelo Espírito Santo como necessidade da vida dele, a única esperança de salvação que ele tinha. Simão só queria voltar a ser grande.
Simão só queria voltar a ser poderoso. Ele queria recuperar o seu espaço entre os samaritanos. Warren Wiersbe diz o seguinte, que o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás e era usado para engrandecimento próprio, enquanto o poder dos milagres de Filipe e dos apóstolos vinha de Deus e era usado para glorificar a Deus. Qualquer coisa que a gente faça, até mesmo aquilo que a gente ora, se servir apenas para engrandecer e alimentar o nosso próprio ego, tende a nos colocar numa posição mais próxima de Simão do que de Filipe. E aqui tem um detalhe que é muito importante nesse texto. Nem toda oferta financeira, por mais generosa que ela seja, representa a bênção. Isso vale para a sua vida, para a sua família, isso vale para a igreja. Nem toda oferta financeira, por melhor que pareça, representa a bênção. Presta atenção, a gente está no capítulo 8 do livro de Atos. E essa é a segunda vez que o diabo tenta entrar na igreja por meio do dinheiro. Com pecado ligado ao dinheiro. Primeiro foi lá no capítulo 4 com Ananias e Safira, que tentaram comprar de Deus, comprar dos apóstolos o reconhecimento, o status no meio do povo. Agora é com Simão o mago, que quer comprar de Deus o seu poder. Volto a dizer, Deus não está num balcão negociando. O coração dos três era avarento e mentiroso. O evangelho é entendido por aquele que sabe que tem uma dívida incalculável, que foi perdoada pelo sangue de Jesus. Nada do que você vier oferecer pode comprar o poder de Deus. Pode comprar alguma garantia da parte de Deus. As garantias que o Senhor nos dá estão conferidas aqui pela palavra. Não barganhe com o Senhor. Não negocie. Não vale a pena. Você vai perder. Talvez até ouça uma repreensão forte, como a repreensão que Simão ouviu de Pedro. Morra você com seu dinheiro. Fala sério, Pedro é muito a gente às vezes, né? Versículo 20. Pereça você com o seu dinheiro. É a primeira resposta de Pedro quando ouve esse absurdo. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E aí eu acrescento outras coisas. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com qualquer coisa que você possa fazer? O dom de Deus não está à venda. Por isso, Pedro não perdeu tempo e repreendeu fortemente, diretamente e em público, para que não tivesse dúvidas. Pedro desmascarou Simão de uma forma e mostrou que a sua proposta indecente, a sua oferta, não era bem a fonte do tropeço. Simão não caiu porque ofereceu dinheiro para comprar o poder de Deus. No versículo 21, Pedro mostra qual era o problema de Simão. O teu coração não é reto diante de Deus. O versículo 23, ele detalha um pouco mais. Pois vejo, como é que está na sua Bíblia? Que o seu coração está cheio de amargura e preso pelo pecado. A nossa queda começa aqui dentro. Quando a gente chega num status desse de Simão, é porque o coração já foi para o saco faz muito tempo. Por isso, a mensagem do pastor Márcio semana passada, lembrando de Davi, e poderíamos falar de tantos outros, é tão forte. Por isso que na sequência, quando Pedro fala assim, morra você com o seu dinheiro, ele fala assim, arrependa-te. Nós somos chamados constantemente ao arrependimento, porque é ali que está a nossa esperança, de que quando nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Esse é um dos efeitos do poder de Deus. Nos conferir perdão, ainda que não tenhamos nada para oferecer em troca. Quando nos arrependemos, Ele nos perdoa. Quem nos garante é a sua palavra. Eu gosto muito do alerta que Deus faz a Caim, quando Caim tem a sua oferta rejeitada. E quando ele começa a pensar aquele monte de maldade,
quando ele começa a planejar como é que vai tirar a vida do irmão, Deus chama Caim e fala assim, em Gênesis 4:7, Caim, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Que a nossa oração diária seja no sentido de conseguir, pela força do Senhor, dominar o pecado na nossa vida. Provérbios 4:23 aconselha, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a vida. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração nessa noite? Por isso que a repreensão de Pedro vem seguida desse apelo. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. E esse conselho de Pedro é válido para as nossas vidas o tempo todo. Arrependa-se, caiu, arrependa-se. Ore ao Senhor. Pedro deixa em aberto essa possibilidade para Simão, mas a resposta de Simão não é a de um pecador arrependido. Ele fala para eles assim, orem vocês por mim. Talvez porque ainda acreditasse que eles fossem superpoderosos, talvez por não ter nem um mínimo de remorso. Algumas pessoas até alegam, Simão nessa hora estava em prantos. Tem algumas literaturas apócrifas que falam isso, mas a Bíblia simplesmente fala que ele pede oração. E seja em prantos ou não, seja de joelhos ou em pé, se não houver arrependimento na minha e na sua vida, não pode ter perdão, gente. Sem arrependimento não tem perdão. Por isso, o pedido de Pedro é, arrependa-te e ore, fale com Deus. Vá você a essa fonte de poder inesgotável, que Ele está disposto a restaurar o relacionamento contigo. O coração do mago seguia egoísta. E essa repreensão, essa bronca de Pedro, simplesmente encerra a participação de Simão nos relatos bíblicos. O que a gente sabe a partir daí é o que outras pessoas registraram acerca da sua história. Tudo aquilo que eu falei é o que outras literaturas falam acerca de Simão. Ele seguiu a sua busca pelo poder. Ele entrou na história como um opositor do Evangelho. E hoje, tanto tempo depois, na vida de Simão, a gente pergunta, Simão, poder para quê? Precisamos então caminhar para uma conclusão. Seria muito simples fazer dessa mensagem uma caça às bruxas, ou melhor, aos magos, mas eu acho que tem algumas lições que nós precisamos aprender. Então, assim, primeiramente, eu quero lembrar para você o que não é o poder de Deus a partir do que nós aprendemos nesse texto. Primeiro, o poder de Deus não é ilusão. Segundo, o poder de Deus não é uma força mística. Terceiro, o poder de Deus não é um produto negociável. Quarto, o poder de Deus não é prosperidade. Quinto, o poder de Deus não é propriedade humana que eu posso simplesmente pegar esse poder e transferir para alguém. Então, a pergunta é, se isso tudo não é o poder de Deus, o que é então o poder de Deus? Geralmente, as nossas Bíblias trazem duas palavras gregas que podem ser traduzidas por poder. Não sou especialista em grego, se alguém souber aí depois me corrija, eu sei que vai estar falando a pronúncia errada. A primeira, exousia, que também é frequentemente traduzida como autoridade. Só para você ter uma ideia, quando que essa palavra, que significa poder / autoridade, aparece nas Escrituras? Quando o Novo Testamento relata que Cristo tem toda a autoridade que lhe foi conferida pelo Pai. É o poder nesse sentido que é usado. Quando fala que Cristo tem poder ou autoridade para perdoar os pecados. Quando fala que Cristo tem poder ou autoridade para expulsar demônios. O próprio Jesus confiou poder ou autoridade aos seus discípulos para que eles fossem feitos filhos de Deus. E para que
compartilhassem a sua obra. Então, todas as vezes que você ouve poder nesse sentido, é no sentido de autoridade. E a segunda forma de poder, que é o que Simão fala aqui nesse texto, é o dinamis, que aparece, por exemplo, que tem um sentido mais de força, tá? Que aparece quando Jesus inicia o seu ministério no poder do Espírito. Que aparece quando fala que Jesus, neste poder, operava curas e muitas obras poderosas. Quando aparece que Jesus anunciou o poder do reino de Deus. E quando fala que um dia o poder do reino eterno estará consumado. Então é nesse sentido que o poder tem barra força. No livro de Atos, nós vemos o poder do Espírito Santo agindo sobre a igreja. Em Romanos 1,16, Paulo fala sobre o poder do Evangelho que garante a salvação a todo aquele que crê em Cristo. E a conclusão óbvia, então, é: a igreja precisa do poder de Deus. Nós já sabemos o que não é poder. Nós já vimos exemplos do Novo Testamento, em Jesus e em seus discípulos, sobre o que é o poder de Deus. E o que nós não podemos esquecer é: a igreja precisa do poder de Deus. E para que então que a gente precisa do poder? Poder para quê? Primeiro, poder para testemunhar. Atos 1:8 nos mostra que quando Jesus prometeu que os discípulos receberiam o poder, fala que eles receberiam o poder para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Nós precisamos do poder de Deus para levar a palavra de Deus ao mundo. Nós precisamos disso. Nós não fomos chamados para ficar entre quatro paredes, seja por comodismo, seja pelo medo. Jesus promete poder aos seus discípulos, e esse poder precisa estar nas nossas vidas para que nós levemos essa mensagem poderosa até os confins da terra. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ou seja, o poder veio do alto para que a gente siga em frente. O poder veio do alto para que a gente siga em frente. Na nossa cidade, no nosso país, na nossa casa, onde quer que nós passemos, assim como era Filipe, indo, pregando, evangelizando. O poder de Deus tem essa função. Nós também precisamos do poder de Deus para perdoar. A barreira que havia entre judeus e samaritanas foi simplesmente destruída pelo poder do Evangelho. Samaria estava desde o princípio na agenda de Deus. Onde o Espírito Santo age, inimizades são desfeitas, relacionamentos são restaurados, e nós precisamos desse poder para restaurar os nossos relacionamentos e para proclamar a esse mundo de tantas disputas, de tanto ódio, que Jesus restaura relacionamentos. É nesse poder que nós seguimos, é por esse poder que nós pregamos. E terceira razão pela qual nós precisamos de poder, nós precisamos de poder para morrer. A tradução literal da palavra testemunhas significa mártires. A igreja precisa do poder para morrer. Para morrer em que sentido? Para morrer para si mesma. Para morrer para o mundo. Para morrer para o pecado. Para morrer pelo Evangelho. Nós precisamos de poder para morrer, para matar a nossa carne. E se preciso for, para morrer por esse Evangelho, por essa boa nova que alcançou o seu coração. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o povo de Deus não é formado por covardes que recuam na perseguição e no sofrimento. Nós precisamos do poder para morrer. Não são só as crianças que estão em busca de poder. Também não era só Simão que desejava isso. Os políticos querem poder? Oh. Os ricos querem exercer poder? Querem. E quem é governado, quem é pobre e batalha para alcançar algum tipo de poder, também está querendo. No âmbito espiritual, tem muitos cristãos querendo ser poderosos, seduzidos por mensagens sobre conquistar,
prosperar, derrubar gigantes. O Evangelho é a própria manifestação do poder de Deus. É algo tão poderoso a ponto de atrair a atenção de um mago que julgava ser poderoso. A questão é que a visão de Simão sobre o poder era uma visão completamente distorcida, assim como a nossa visão muitas vezes é. Entenda uma coisa, de uma vez por todas. A maior demonstração do poder de Deus não consiste em milagres, não consiste na concessão de bens, status, dinheiro, relacionamentos, vitórias, habilidades sobrenaturais. Isso não é o poder de Deus. A maior demonstração do poder de Deus é nos conceder a salvação. A maior manifestação de Deus é perdoar as nossas culpas. A maior manifestação de Deus é tornar imundos como você e eu, filhos amados. Isso é o poder de Deus que te alcançou. E é por isso que você é restaurado, é transformado, é liberto, é curado. Porque o amor de Deus, o seu poder chegou até nós nos nossos dias. E essa mensagem não pode caber em nós. Essa mensagem precisa expandir. Esse poder precisa ser conhecido por um mundo que busca poder em tantas coisas que não tem valor nenhum. O poder do Evangelho está em termos sido feitos herdeiros do novo céu e da nova terra. Por isso, nunca poderemos aceitar que o Evangelho é apenas uma religião. Nunca nós podemos aceitar que estamos aqui para cumprir tabela de um culto semanal. Nós nunca podemos aceitar que se dermos a nossa oferta, nós estamos em dia com Deus. Cristianismo é viver a cada dia a experiência libertadora de ser tirado do reino das trevas e viver no reino da luz. Essa é a minha história de vida. Eu creio que é a história de vida de muitos aqui. O poder de Deus nos alcançou. Tem nos transformado, tem nos mudado, nos moldado, nos restaurado. E nós, inundados por uma verdade transformadora que não cabe dentro de nós, precisamos transbordar nos outros. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. As experiências com esse poder são pessoais, são reais, são intransferíveis. Não importa se sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho já viveu essas experiências. Cadê a sua experiência pessoal com o poder de Deus? Cadê o seu relacionamento com essa fonte de poder? O mundo precisa conhecer esse poder. Porque, se não for assim, poder para quê?